A gente perguntou se estava nos dados. Aí ela falou que sim, que ela foi colocar a mão, estava nos dados. Bom dia! Bom dia. Bom dia. 5 horas da manhã, você tá aí? Vamos ver quais são os valentes de Davi. A obreira Isa, tu fez um comentário. Oi? A obreira Isa, ela tava lá. Ah, Maria José. Maria José, ela já entra aqui também ao vivo aqui. Você já começa a ouvir o barulho do som dela. Esse celular que você tá ouvindo aí é da nossa obreira Maria do Universo. Bom dia, bom dia. Hoje dia... Que dia é hoje? Patrícia, bom dia, Patrícia. Hoje é dia 8, não, dia 7, né? Hoje é dia 7 de maio, quinta-feira. Agora são... Angélica, 5 bom horas. dia. Angélica, bom dia. Ela sempre vem à noite, né? Participar à noite. Hoje ela participa. Aí a gente fala assim, Poxa. como que a gente acorda com tanto bom humor 5 horas da manhã? 4h30 da manhã. Bom dia, Mislene. Mislene, bom dia. Nossa lindeza, Mariana, obreira também, nossa Isis, lindeza. bom dia. Obreira Isis. Que Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance nessa manhã. Nós estamos aqui agora diretamente da igreja, agora 5 horas da manhã. Estamos aqui com o obreiro Seu Antônio, obreira Maria José, pastor Francisco. Tá aqui, então estamos com três pessoas Seu aqui. Antônio vai ter mais bonito hoje. Tá vendo? Daqui a pouco vai entrar aqui Seu Antônio e pastor Francisco. Como a gente vai falar um oi para os que estão aqui conosco, esses valentes de Gideão, né? Os valentes de Gideão, de Davi. Você é valente. Em nome de Jesus. Vamos lá? Em nome de Jesus. Os valentes de pastora Rosane, de pastora Mário. Os valentes de pastor Francisco. Pastor Francisco, de pastor Antônio. E para ajudar ainda, para ficar mais assim, emocionante a nossa vinda para cá, tá chovendo. Tá aquele tempo assim chuvoso, né? Ótimo. Aí você fica ouvindo aquele barulhinho da chuva, 4h30 da manhã. Aí eu fiquei sonhando com a hora. Eu acho que eu sonhei que eu perdi a hora umas 3 vezes. Você fica tão assim para poder acordar. Não sei se isso acontece com vocês. Eu fico assim, eu acordei, eu falei assim que eu tinha que fazer, eu olhava no relógio, era 4h30. Depois eu olhava no relógio novamente, já era 8 horas. Só que meu relógio não é 8 horas. Eu tô igual a Dilma, né? Vamos fazer um negócio. Aleluia. Nós estamos com a Bíblia aberta aqui no livro de Isaías e diz assim, a resposta de Deus, rejeitados os rebeldes. Olha só, Isaías 65. Deus, em nome de Jesus e a Tua palavra, nós, meu Pai, temos reverência à Tua palavra e pedimos a Tua direção. Senhor, fale conosco, meu Pai, nessa madrugada. Nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo, que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimavam incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Pastora Rosane. Olha só, é interessante essa passagem, que era um povo que buscava, né, mas não buscava de todo o coração, né? Fui encontrado por um povo que não me buscava. E aqueles que estavam ali dizendo que estavam buscando, eram aqueles que estavam buscando da boca para fora, aquelas pessoas que falam, né? Falam muito de Deus, mas não conseguem viver a presença de Deus. Nós vivemos num tempo onde as pessoas elas
sempre colocam assim, olha, Deus ama todo mundo, Deus faz para todo mundo, Deus entende uma coisa. O Senhor, Ele ama realmente, né? Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Filho unigênito, mas é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O perecer ou não perecer depende de mim e de você, depende daquilo que a gente crê, né? Então esse povo, ele se rebelou, foi um povo que se levantou e achava que já não precisava mais de Deus, que já não dependia mais de Deus. E é muito interessante que tem uma parte dessa palavra que fala que ele vai se vingar, né? E aí a gente entende que a vingança, ela pertence ao Senhor. Um povo que não depende de Deus, ele quer resolver as coisas da sua própria maneira, do seu próprio jeito. Ele não quer depender mais de Deus, ele acha que ele já não depende mais de Deus, mas depende da força do seu braço, depende do seu achismo, depende daquilo que ele crê, depende daquilo que ele pensa. E assim as pessoas estão vivendo, elas querem fazer, elas querem viver da sua maneira e querem dizer, olha, Deus ama todo mundo, Deus não vai me punir. Olha só, muitas vezes a gente não sabe aquilo que a gente está vivendo. O que nós estamos vivendo é consequência de quê? Né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Se a gente planta o amor de Deus, a gente vai colher alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente planta a submissão a Deus, nós vamos colher o que diz essa palavra que nós acabamos de falar agora, que Ele amou o mundo de tal maneira, né, que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Nós não vamos perecer, né? Então nós precisamos crer, nós precisamos entender que nós servimos sim a um Deus que Ele é amor, mas Ele é justiça também. Eu me lembro que quando começou essa situação toda pela qual o país está passando, nós falamos sobre isso na live, nós falamos, Deus ele posiciona a mão dele, né? Deus, ele é justo, né? Ao mesmo tempo que ele é amor, ele é fogo consumidor, ele é justiça. Então não adianta, as pessoas, elas querem viver a sua maneira. Eu me lembro até de ter colocado, né, a questão do carnaval que as pessoas fizeram, elas estão vivendo como se não tivesse um Deus, não vivem de qualquer maneira, elas querem fazer tudo ao seu próprio jeito, e na hora que vem a consequência dos seus atos, ela fala, não, mas olha, Deus, ele não fez isso, Deus não tem nada a ver com essa história. Deus tem muito mais a ver com essa história do que você imagina, porque não há nada que acontece na nossa vida que do céu não venha, não tem nada que acontece na sua vida que do céu não venha, sejam dias bons, sejam dias maus. Tudo aquilo que nós vivemos vem do céu, é responsabilidade de Deus, porque Ele é responsável pela nossa vida, pela nossa alma, pelo nosso espírito, por tudo aquilo que nós somos. Ele é o nosso dono, Ele é o teu dono. Por isso não viva como se você não tivesse dono. Ele é o dono de tudo aquilo que você olha, tudo aquilo que você presencia, Ele é o dono, até a ciência pertence a Ele, né? Então tem o espírito da ciência, o espírito da sabedoria, o espírito do temor do Senhor. Tudo isso vem dele, tudo isso é para Ele, é para a glória do nome dele. Então quando um povo se rebela contra ele, se levanta contra ele, vive a consequência disso. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que quando um povo se levanta em favor dele, aleluia, tem muita coisa para viver sobrenatural. Pastor, eu quero viver o sobrenatural, então se posicione em favor dele. Eu quero viver algo tremendo, algo único, algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou em mente humana. Então confia nele, se posiciona, se presencia diante daquilo que ele tem preparado para você, diante da vontade dele. Busque conhecer a palavra do Senhor. Na palavra do Senhor tem tudo aquilo que agrada ao Senhor, e a alegria dele vai sempre te fortalecer. Aquilo que agrada ao Senhor vai trazer sempre a força para você, a força que você precisa. Desperta nessa manhã, acorda nessa manhã. É tempo de vivermos o sobrenatural. Chega, já tem muita gente vivendo o natural, já tem muita gente vivendo o que todo mundo vive. Está na hora de você se posicionar para viver aquilo que é único, que é exclusivo, né? A gente percebe na palavra do Senhor o que viveu Abraão, percebe na palavra do Senhor o que viveu Jacó, na palavra do Senhor tudo aquilo que viveu Jesus, os discípulos, né? Os profetas, aqueles que viveram em obediência a Deus. Agora no presente século está na hora de presenciar aquilo que você decidiu viver, aquilo que você decidiu obedecer. A rebelião, ela é um pecado como a feitiçaria, né? Aos olhos do Senhor é abominável, mas aquele que busca viver a justiça de Deus, aquele que busca viver em obediência do Senhor, esse sim comerá o melhor dessa terra, viverá o melhor dessa terra que Ele tem preparado para mim e para você. E é maravilhoso você ser o povo que Deus escolheu, né? Porque quando você imagina que um Deus tão maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso,
que escolhe um povo para ser o povo dele, escolhe um povo para ser o povo escolhido, eleito, né? O povo dele, aqueles que vão servi-lo, aqueles que vão testemunhar as suas maravilhas, aqueles que terão acesso a ele diretamente através de alguém que Deus escolhe como libertador. No caso, quando Deus tirou o povo do Egito, escolheu Moisés, né, para ser o guia daquele povo, o homem que saiu, né, segundo a vontade e o querer de Deus, e de repente aquele povo ele se rebela. De repente nós percebemos hoje que tem pessoas, pastora, que têm vivido cativeiros justamente porque se rebelam, justamente porque negam aquilo que Deus, ele com tanto carinho, com tanto amor, preparou para que elas vivam. Deus, quando ele tirou o povo da escravidão, ele falou assim: eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel, não é um deserto. O lugar que eu tenho para você não é esse deserto que você está vivendo. O lugar que eu tenho para você é um lugar importante, é um lugar especial. E é um lugar, inclusive, que quem se alimenta daquela terra é um povo que se fortalece, é um povo que... ali era um lugar onde havia gigantes, né? Eu quero dizer para vocês, povo que eu escolhi, vocês são muito maiores do que vocês podem imaginar. Vocês são muito mais fortes do que vocês podem imaginar. Mas a força vem de você, não, a força vem do amor de um Deus que escolheu vocês para ser o seu povo, né? Então ele foi achado por um povo que não buscava ele. Ele foi, na verdade, encontrado por um povo que, na verdade, não tinha pretensão nenhuma. E justamente aqueles que ele escolheu para que fosse o povo que iria adorá-lo, queria reconhecer aquilo que Deus estava fazendo. E a gente percebe hoje uma dificuldade muito grande, principalmente das pessoas reconhecerem o que umas às outras fazem. É verdade. E quanto mais o que Deus faz. Porque quando você parte do princípio que para que você possa ter algum sentimento, alguma empatia para com o seu próximo, isso aí vai partir de um relacionamento primeiro que você tem que ter com Deus. Verdade. E para isso, Deus ele permite que a gente venha nascer. Você nasce de uma família que você não escolhe, porque todos nós nascemos de uma família que nós não escolhemos. Deus escolheu as famílias que nós íamos estar inseridos. Verdade. E que nós nasceríamos. Tem pessoas, por exemplo, que nascem no berço de ouro, outras pessoas que nascem em uma condição precária, pessoas que nascem numa condição mais ou menos, mas cada um Deus escolheu uma família para nascer. E aí nós perguntamos assim, poxa, por que há tanta diversidade? Tanta gente, né? Há de repente uma desigualdade nessa sociedade, nesse mundo que nós vivemos. Uns passam dificuldade demais, outros têm demais. E não há muitas vezes, né, uma distribuição onde todos possam ter de uma forma igualitária aquilo que na verdade seria de direito de todos, né? Mas na verdade uns acabam tendo mais do que os outros. E nós perguntamos assim, por que Deus permite isso? Por que Deus permite, por exemplo, que pessoas, quando uma mãe muitas vezes fala assim, poxa, uma criança, porque uma criança não tem pecado, como é que uma criança pode simplesmente ter uma enfermidade e morrer? Por que a gente pode ver pessoas que morrem de uma forma assim que você fala assim, meu Deus, por que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Ele é Deus que tem tudo e o melhor para todos nós. Quando nós imaginarmos que essa confiança, ela parte de um princípio onde nós precisamos entender que tudo parte dele, que tudo é criado por ele, que tudo vem dele. Nós estamos agora respirando, tivemos a oportunidade de sair de casa e vir para cá, você acordou agora, despertou para um novo dia. Você acha que talvez um tempo atrás você despertaria para estar de uma madrugada, ouvindo uma live, ouvindo, né, um momento de pregação? Daqui a pouco estaremos orando às 6 horas da manhã. Então nós estamos nessa semana da revolta, né, porque nós temos algo para viver em nome de Jesus, nos preparando para algo que Deus tem para nossas vidas. E por que fazemos isso? Pela ação de Deus, pelo amor que recebemos dele, porque a cada dia a palavra dele tem nos mostrado a importância de sermos gratos. Quando você tem gratidão no seu coração, gratidão é um reconhecimento por algo que você recebeu de tão importante, de tão valioso. E Deus, ele todo o tempo faz isso. Ele não está querendo que um tenha mais do que o outro, que um seja mais do que o outro, ou menos do que o outro. Não. Esse processo da desigualdade não é Deus que traça isso, não. Porque quando nós sabemos, porque, por exemplo, se eu tenho algo que transborda, por que eu não compartilho o que eu tenho? Se eu tenho algo que está, na verdade, é como se nós pensássemos naquele homem que tinha tantas riquezas e tantos bens, que ele construiu armazéns, depósitos, para que ele pudesse guardar tudo que ele tinha, né? E o Senhor disse assim, louco, essa noite pediram a tua alma que você tem. E né? É tão interessante, né, irmã, que você está colocando isso. E eu percebo algo, né, tanto na Bíblia quanto na nossa vida, quando a pessoa ela nasce e ela começa logo bem cedinho a viver dificuldades, né, as pessoas sempre querem nascer no berço de ouro, né, mas aquelas pessoas que às vezes elas não têm o berço de ouro, elas acabam tendo uma experiência com Deus muito maior, elas acabam tendo valores injetados nela muito cedo,
né? E ela acaba tendo uma experiência com Deus, as experiências das pessoas que nascem em lugares onde elas passam maiores dificuldades acabam sendo maiores, né, do que aquelas que nascem no meio da facilidade. Não foi à toa que Deus permitiu que o filho dele nascesse em um curral, né? Ele nasceu numa manjedoura, né? O filho do rei, o filho de Deus, aquele que ele veio para poder livrar o pecado do mundo, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele não nasceu em berço de ouro, né? Ele nasceu em um lugar improvável, um lugar onde um rei não nasceria. A nossa... Tentando entrar na live. Ô, gente, eu vou contar para vocês o segredo. A Sidneia tá ligando pro meu zap. Depois vocês falem com ela, viu? Tanta hora pra essa pessoa linda ligar. Agora pro meu Messenger. Eu acho que na verdade ela tá tentando entrar na live e ela não tá conseguindo. Marca a Sidneia aí, gente. Ela tá tentando entrar na live e não tá conseguindo. Então, muitas vezes as experiências que você tem com dificuldade, em dificuldade, são aquelas que vão realmente te ensinar o valor realmente da vida, vai apresentar para você o que realmente tem valor, o que verdadeiramente tem valor. E você começa a entender que ser rico não depende de coisas, mas depende de experiências preciosas, valiosas que você teve, né? De princípios. Os princípios, eles valem mais do que dinheiro, né? Tem pessoas que têm berço de ouro, tem pessoas que têm berço de caráter, tem pessoas que têm berço de ensinamento, berço de valores, aqueles valores que nenhum dinheiro ele pode comprar, né? Aqueles valores que nenhum ladrão pode roubar, aqueles valores de integridade, de verdade, né? São experiências que você tem, que você vive, que realmente trazem para você o valor do caráter, né? E muitas pessoas que nascem, não estamos generalizando, mas muitas pessoas que nascem em berço de ouro acabam valorizando aquilo que o dinheiro pode comprar. E aquilo que o dinheiro pode comprar é passageiro, é efêmero. Mas aquilo que verdadeiramente tem valor é o que vem do esforço, do sacrifício, né? Quando você nasce em uma família que sacrifica, uma família que realmente tudo é contado, né? Tudo é mais aquela coisa que você fala assim, poxa, você pode ter aquilo, não, quando eu tiver eu vou te dar. E quando você vê, você cresceu e você não teve aquilo, e você não morreu por aquilo, né? E você começa a entender que os valores que você adquiriu na sua vida são muito mais preciosos do que qualquer coisa que você pudesse ter, do que qualquer coisa que verdadeiramente tenha valores monetários, mas é o valor e o princípio, a essência daquilo que você é, não daquilo que você tem. E nós entendemos também que quando você imagina nesse sentido comparativo, né, porque você ter como fazer uma comparação, por exemplo, né, quando nós vemos o próprio caso de Saul, por que Saul foi escolhido por que houve a necessidade de escolher um rei para o povo, né, de Deus, para o povo de Israel? Porque eles, na verdade, começaram a comparar a realidade deles com a realidade de outros povos, que outros povos tinham rei e eles não tinham. E é interessante como esse povo também, que Deus tirou do Egito, eles tinham a comparação do povo do Egito. A referência que eles tinham não era uma referência de um povo de Deus, até pelo fato que o povo de Deus estava para ser formado. Ele tirou aquele povo da escravidão para levar o povo para uma terra, e no caminho iria passar o processo onde esse povo poderia conhecer um pouco mais acerca desse Deus. Eles conheciam acerca de um faraó, acerca de uma manipulação que existia, no aprisionamento. Eles eram cativos ali, escravos lá no Egito. E é interessante que eles ansiavam, né? Eles desejavam a vida dos egípcios, né? Porque para se formar um povo de Deus é necessário zerar. E esse zerar é muitas vezes o que gera impaciência por parte de muitas pessoas. Eu tenho que zerar para poder começar uma nova vida, porém a gente ainda tem traços de um passado, ainda muita coisa de um passado que te chama, né? Que vai chamando você. E quantos não se permite passar pelo processo que Deus tem no deserto da vida, para que você chegue numa terra da promessa, porque ainda ficam presos a um passado. Então, quando Deus ele fez isso, o povo tinha uma referência que era o povo do Egito, e tinha referência do que eles comiam, do que eles faziam, mas era um povo que não era o povo de Deus. Era o povo que estava acostumado com seus rituais, acostumado com as suas idolatrias, com aquilo que eles viviam ali, segundo aquilo que eles, na verdade, tinham como natural, né, para eles. Era algo natural e o povo só tinha essa referência. E agora tem referência de Deus, né? E é interessante que você vê hoje, por exemplo,
pessoas que têm a oportunidade de nascer no berço evangélico. E a gente vê hoje várias pessoas que hoje testemunham o fato de seus filhos hoje estarem se desviando, estarem indo para outros caminhos. Filhos que nascem dentro de casas onde os pais são homens e mulheres de Deus, estão de repente ansiando pelo mundo, pelo Egito, querendo lugar por causa da comparação, e principalmente hoje temos uma janela chamada rede social, que está aberta hoje para o mundo e permite que as pessoas tenham acesso muito prematuro, quando nós falamos, por exemplo, de uma necessidade de ter uma idade certa para que uma pessoa possa ser habilitada, né? Porque do contrário ela não terá os reflexos ainda formados para que ela possa ter a maturidade necessária, né? Para entender o manejo de um automóvel, que seja o que for, né? Tanto que muitas coisas hoje em dia, até mesmo, antigamente, por exemplo, na minha época, com 12 anos eu trabalhava. E hoje você vê que a idade para trabalhar, para começar no primeiro emprego hoje aumentou, 14 anos para cima hoje. Você vê que parece que o tempo vai passando e hoje os jovens estão amadurecendo muito mais lentamente. Estão jovens hoje, você olha, exato, você olha hoje, mas você olha de matar maior do que a gente, mas ainda com uma mentalidade de 10 anos, de criança. Parece que eles não querem crescer. Parece que essa realidade hoje da facilidade que se existe hoje, do grau que eu vou dizer, da zona de conforto que se coloca hoje, muitos jovens, eles não querem crescer, porque crescer significa tomada de responsabilidade, assumir responsabilidade, que muitos deles não querem. É mais fácil ser o filhinho da mamãe, ser o filhinho do papai. Aqueles que estão sendo o tempo inteiro facilitados ali de todas as formas, e todos os meios levam a isso. Então, quando nós pensamos que ele fala a respeito disso, ele está dizendo para vocês, olha, infelizmente, pelo fato de nós acharmos que está tudo certo, a gente às vezes nós não começamos no processo de realmente entender que há necessidade de zerar, tanto um quanto o outro. Tanto quem vive, quem vem para uma terra, quem vem para o mundo, quem nasce, é necessário começar, e quando você começa a ter uma capacidade, né, de escolha, você começa a ter uma maturidade, você vai percebendo que muitas das crenças que você tem foram inseridas, foram impostas a você. A maior parte das pessoas tem uma crença que foi imposta a elas. Os pais eram evangélicos e puseram ali a religião evangélica para ela. Os pais, eles eram, cada um deles que nasce numa determinada crença, vão impondo isso. Não tenho religião, impõe, e vai todo o tempo, de uma certa maneira, impondo. O pai que nós escolhemos, na verdade, para ser o nosso pai hoje, é um pai que deixa a prova exata e totalmente explícita aqui nessa palavra, onde ele é o pai que quer justamente nos levar a ter experiências. Ele não quer teoria para os filhos dele. Quando ele tira um povo que já estava acostumado com aquela vida, eu quero que você tenha uma outra experiência. Me dá uma oportunidade para que eu possa tirar você do cativeiro, mas não o cativeiro que está expresso na sua vida, no que tange a tua vida material, externamente falando, mas existe um cativeiro dentro de muitas pessoas. Há cativeiros que são determinados por crenças que foram inseridas nessa pessoa e levam essa pessoa a viver de um passado que ela não consegue se desprender dele. Talvez há pessoas que, por exemplo, ouvem né, falar o tempo inteiro, mas na minha infância foi muito sofrida, eu passei por muitas lutas. Você passou por muitas lutas, mas dá uma oportunidade para que esse Deus que te chama te mostrar uma nova estrada, um novo caminho. Ele é o caminho que você não vai se perder nunca mais. Talvez muitos, né, que nasceram em situações têm hoje oportunidades, porque até um certo ponto é os pais que estão comandando, daqui a pouco vem os amigos, daqui a pouco vem a sociedade, daqui a pouco vem todo um tipo todo um entorno que vai começar a fazer parte e vai inserir as suas crenças ali. E aí nós perguntamos assim, os princípios, pastora, porque nós precisamos aplicar a palavra que o Senhor diz, ensina o filho no caminho, né? E esse caminho significa muito mais do que palavras, um exato exemplo. A pessoa, nós aprendemos que você vai ganhar as pessoas, não vai ser pelo que você fala, mas vai ser pelo seu exemplo, a referência, o que você está vivendo. Muitas pessoas viver com Deus, quando são os pais, que veem os filhos muitas vezes, né, presenciando os seus sentimentos, muitas vezes como é que eu vou dizer, aquele sentimento de, sabe, mal, aquele pensamento, muitas vezes vai buscar, o orar para eles é como se fosse um sacrifício, o vir à igreja é como se fosse um sacrifício, a guerra dentro de casa, eles falam, poxa vida, eu preciso de um princípio que eu possa seguir,
mas eu vejo que a crença dos meus próprios pais são crenças que, na verdade, quando eles estão naquele meio, eles até mesmo professam essa fé, fazem uso dessa fé, oram, fazem tudo ali porque estão no meio, mas na vida, na intimidade, eles não vivem essa mesma fé. O que eles estão proferindo na igreja não é o que eles proferem dentro de casa. O que eles estão fazendo ali, o que eles estão recepcionando ali, aqui dentro da minha casa, é bem diferente. Então, assim, é tanta indisposição, seria essa palavra que eu queria encontrar, é tanta indisposição para Deus, que na verdade, quando os filhos no caminho, que caminho é esse? Né? Jesus, ele é o caminho, mas nós perguntamos, cadê o exemplo, cadê a referência que eu tenho dentro de casa? Então, quando eles chegam num lugar onde eles olhavam para um lado, olhavam para o outro, não via o luxo, não via toda aquelas facilidades, que na verdade não eram facilidades, era uma escravidão, eles estavam escravos, cativos, mas eles olham e eles estão tão acostumados a ter uma referência, porque eles queriam ser, na verdade, quando você está ali lutando como escravo, você fala assim, um dia eu vou ser dono da empresa. Então quer dizer que o povo que estava ali sendo escravo no Egito, um dia eu vou ser um egípcio. E na verdade o povo, não, vocês não vão ser egípcios, vocês vão ser o povo que eu escolhi. Vocês não vão ser do mundo, vocês serão o povo que eu escolhi. Então há uma diferença muito grande. O mundo mostra para você um brilho falso. Uma quantidade de pessoas, a pessoa passa com um carro e fala assim, um dia eu vou ter um carro como aquele. Mas ninguém diz assim, um dia eu vou ter uma vida de verdade, uma vida digna, que eu possa passar valores para os meus filhos, que eu possa ser uma referência para as pessoas que estão perdidas, que eu possa ser verdadeiramente o sal da terra, a luz do mundo, como a palavra do Senhor diz. Mas como que eu vou falar isso? Se isso parte de algo interior, de algo que vem de dentro de nós. A presença de Deus, ela flui de dentro de você. As coisas que vêm de fora para dentro podem entulhar os seus poços, podem fazer você uma pessoa cada vez mais pesada, sobrecarregada, tomada por tanto cansaço da vida e tantas manias da vida, que você não se dá a oportunidade de viver o novo de Deus. Então é por isso que nós estamos vendo hoje uma dificuldade muito grande para se pregar a palavra de Deus. Hoje já temos tudo formado, né? A pessoa ela forma uma crença dentro dela que não adianta, você vai tentar explicar para ela, falar, mas você pode perceber como uma pessoa, quando ela está precisando, ela passa por uma situação de uma própria experiência, Deus está falando para ela assim, olha, você tem algo que você precisa colocar no lugar, só que você não consegue com a força do teu braço. E aí tem pessoas que vão buscar várias formas, como aqui, iam para rituais, iam para outros tipos de crença, eles iam buscando, assim, estavam ali sacrificando para ídolos, fazendo uma série de coisas que é abominável aos olhos de Deus. É porque o acesso à informação, ele é diferente do acesso à experiência, né? Você pode ter muitas informações, mas experiência com Deus é quando você coloca em prática a palavra de Deus. E as pessoas muitas vezes elas usam a própria palavra de Deus para se proteger contra a ausência de experiência que tem com Deus, né? E acabam se impedindo de viver algo novo, se impedindo de viver novidade de vida. A gente percebe isso no tratar, né? Quando a gente vai tratar com as pessoas e a gente fala assim, vamos fazer desse jeito, você vai colocar dessa maneira, muitas vezes no discipulado. E por experiências que elas têm ou que não têm, né? Elas começam a achar que elas vão dar certo naquilo ou não, mas sem tentar. Na mente delas já criou um bloqueio. Quem bloqueia você de viver as experiências com Deus é você mesmo. Quem bloqueia você de viver as novidades de vida é você mesmo. Não são as outras pessoas, mas é aquilo que você crê. Se você acreditar que você pode viver o sobrenatural, que você pode viver a novidade de vida, você vai conseguir. Se você acreditar que não pode pelas experiências que você já teve, né? Era um povo que tinha muita informação, mas tinha pouca experiência com Deus. Não é diferente desse tempo. Quando nós tentamos pregar a palavra, tentamos falar com muitas pessoas, elas já vêm com a palavra de Deus para poder debater aquela palavra que está vindo com experiência. Né? Quando a gente apresenta uma experiência, a gente apresenta uma palavra, apresenta um fato, a pessoa já tem uma outra palavra para que ela possa contrapor aquilo que está sendo apresentado para ela, porque se ela se posicionar e ela começar a viver aquilo que está sendo apresentado, ela vai viver algo tremendo, algo novo, que ela ainda não conheceu. Né? Ainda que seja algo ruim, as pessoas elas querem sempre estar pautadas naquilo que elas conhecem. E o meu Deus, Ele te convida nessa manhã a viver algo novo. Ele te convida nessa manhã a sair dessa rebelião, né, de alguém que conhece muito a palavra, mas conhece pouco o dono da palavra. Né? A Bíblia ela é um livro que você pode ler e conhecer o dono. Né? Quanto mais você lê, quanto mais você busca pelo dono, mais você tem acesso a ele. Né? Quanto mais você busca pela letra, mais você tem acesso à letra.
Mas quando você quer experiência, você entende que a Bíblia é um mapa que vai te levar até o escritor, né? Até o autor, até aquele que colocou e aquele que inspirou, né, homens a escrever as suas experiências. Ele ainda inspira, ele é o maior inspirador de todos os tempos, né? O Espírito Santo, ele inspira para que você possa ter o melhor, para que você possa viver o melhor, para que você possa se posicionar da melhor maneira e ter as maiores experiências. Quanto mais experiência com Deus, mais esperança você tem. Você quer saber se alguém tem experiência com Deus? Ela é uma pessoa cheia de esperança, ela tem perspectiva de dias melhores. Uma pessoa que não tem experiência com Deus, ela sempre está preocupada com o esforço, com a força do braço. Mas uma pessoa que tem esperança, significa que ela tem experiência com Deus, ela tem esperança de que alguém melhore, ela tem esperança de que aquela pessoa ela se transforme, ela tem esperança de que o Senhor ele entre na causa dela, ela está sempre com um pensamento positivo, né? Porque está escrito na palavra do Senhor que a tribulação ela traz perseverança, a perseverança traz experiência e a experiência ela traz esperança. Então é uma pessoa que não desiste em meio à luta, na hora que ela vê a tribulação, ela vê uma oportunidade de viver milagre, diante da mesma situação. Tem pessoas, já percebeu, o dia bom e o dia mau, ele vem para todos, vem para o ímpio e vem para o justo. Também está escrito isso. E qual é a diferença? É a forma de encarar a tribulação. A pessoa que ela tem experiência com Deus, ela tem esperança, ela vai encarar e vai dar tudo certo por aquilo que ela já viveu em Deus. Mas aquela pessoa que não tem experiência com Deus, ela é pessimista. Ela pensa que tudo vai dar errado, ela pensa que as coisas não vão acontecer, ela pensa que vai vir sempre o pior, que ela não merece ser feliz, que as coisas não vão acontecer da forma, da melhor maneira, né? Ela sempre está esperando algo ruim, ela sempre está esperando, está olhando numa perspectiva má. E está escrito na palavra do Senhor que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, né? Então, mas se o teu corpo for, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas, né? Ó, com trevas serão. Ou como será difícil para poder passar por essa experiência da qual os seus olhos estão apresentando o pior. Então o segredo para que você possa viver o sobrenatural de Deus é você ter bons olhos, né? É você ter uma perspectiva de Deus, de alguém que tem experiência, buscar experiência com Deus. Aonde você vai adquirir experiência com Deus? Na tribulação. É aquilo que a gente colocou no início, né? As pessoas que passam por maiores dificuldades e perseveram, elas começam a ter experiência com Deus. E logo em seguida são pessoas mais esperançosas para poder viver o sobrenatural. É verdade. E eu vou passar agora a bola para o pastor Francisco. E até mesmo nessa questão, né, quando nós estávamos falando sobre esse cuidado de Deus, né, e principalmente se tratando de um povo que quando saiu, os pais, né, você vê que a referência dos pais e a mentalidade dos pais poderia de certa maneira interferir na proposta de Deus de ter um povo dele entrando no lugar onde ele preparou, né, onde ele estava ali, dizendo, vocês não vão entrar ali simplesmente por entrar, vocês vão ter que conquistar essa terra. E conquistar parte de um princípio de uma superação pelo lugar onde você passa. Eu só posso entrar para uma nova vida se eu superar a vida anterior. Há necessidade de superação. E chega um momento que os pais, a palavra do Senhor diz, vocês são um povo de dura cerviz, e essa geração, ele diz, essa geração não entra. Porque se os filhos têm como referência esses pais, o que vai acontecer com esses filhos? Eles serão uma outra repetição. Exatamente, eles serão uma outra geração que vai se rebelar porque tem como referência os seus pais. Se os pais tendo referência o Egito, né, os egípcios, passaram a ansiar voltar até mesmo lá, porque julgavam que Deus fazia para eles, era tão inferior o que eles tinham lá, e olha que lá era escravidão, o povo estava sendo levado para uma liberdade, quando ele fala assim, olha, esse povo não vai entrar. A geração até 20 anos de idade que vai entrar serão os filhos desses que entrariam, porque a primeira referência que você tem que ter para viver uma vida transformada é ter Deus como sua referência. E para isso não tem outra maneira se você não inserir, se você não aprofundar-se no conhecimento das Santas Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. Partindo desse princípio, vou chamar o pastor Francisco aqui, para que... Isso. Bom dia, Alexandre. O Alexandre está aí, lá de Sapucaia. Bom dia, dona Edna. Nós demos alguns bons dias e vocês chegaram depois. Dá oportunidade para eles aqui. Estão chegando os homens. Para que eles possam dar continuidade a essa palavra e abençoar ainda mais a sua vida em nome de Jesus. Bom dia, Sidneia. Faz bagunça aqui na live. Glória a Deus, bom dia a todos que se encontram aí, né, nesta live. E que palavra forte, que palavra
que nos abençoa, né? Já pela manhã você está recebendo um alimento que eu tenho certeza que vai trazer para você um dia muito abençoado, em nome de Jesus, que quando você se alimenta da palavra de Deus, você está se alimentando do próprio Deus para se fortalecer, né, contra um mundo, né, que causa tanta dor, um mundo que causa tanto sofrimento. E, né, com essa palavra que a pastora estava falando de um povo, né, que Deus tirou do Egito e que muitas das vezes anelava voltar para o Egito por causa daquelas comidas, né, que eles tinham lá no Egito. E você veja uma coisa, eu quero que você observe uma coisa: no deserto, mesmo vivendo no deserto com Deus, eles tinham muito mais do que vivendo no Egito sem Deus, né? No mundo sem Deus. Eles no deserto, eles tinham maná, Antônio. Eles tinham maná todos os dias. Eles tinham pão dos céus todos os dias. Olha só que maravilha, né? Eles tinham roupa nova todos os dias. Com Jesus as tuas vestes é nova. Com Jesus as tuas vestes não envelhecem, né? Com Jesus você tem paz. Com Jesus você tem alegria. Com Jesus você tem esperança. E o mundo é um mundo que não nos traz esperança. O mundo é um mundo que não respira paz. O mundo respira medo. O mundo respira desespero. O mundo respira tristeza, angústia. Você veja que mesmo lá no deserto, aquele povo tinha maná, aquele povo tinha carne, e carne da melhor qualidade para comer, né? A Bíblia diz que o sapato daquele povo não se desgastava, os pés não se inchavam. Você vê como Deus cuida daqueles que são dele, como Deus cuida do seu povo, como Deus quer cuidar de você. Porque ainda que você esteja passando um deserto, mas o deserto hoje ainda é melhor do que no tempo que você estava no Egito. Talvez gozando dos privilégios do Egito, dos privilégios desse mundo. E você vê o quanto é maravilhoso você servir a Deus, você andar com Deus, né? Você vê que não falta nada. Pessoas que no passado passaram necessidade, passaram apertos na sua vida, né? E que hoje, vivendo com Deus, talvez passem lutas, que passam. Jesus disse: no mundo vocês terão aflição. Ele diz: mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha só que coisa, olha só que maravilha. Jesus dizendo: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, ele diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito, né? Pedireis, pode pedir. Então, ainda que você está, né, você precisa viver nesse mundo, mas quando você anda com Deus, quando você caminha com Deus, esse Deus supre todas as suas necessidades. Esse Deus, ele te honra. E eu quero dar aqui o meu bom dia, né, para o meu irmão, para o meu amigo Antônio, que está aqui, né, conosco nesta manhã, participando, né, desse momento lindo onde você está aí, né, conosco. Que bom que você está aí do outro lado. Daqui a pouquinho, às 6 horas, nós vamos estar fazendo esta oração que é muito forte, essa oração da manhã, da madrugada, e eu tenho certeza que vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Muito bom dia, Antônio. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Bom dia, pastora Magno, pastora Rosana. Bom dia. Bom dia, obreira Maria José. Bom dia. Estamos aqui falando, como as pastoras estavam falando, a respeito de valores. Valores você não encontra em faculdade. Valores você não encontra porque você nasce num berço de ouro. Valores você encontra com Cristo, com Jesus. Porque a gente vê que, se a gente for analisar e ver o capítulo 19 de Lucas, fala em Zaqueu, o que acontece? Aquele homem ele tinha tudo na vida, mas não tinha Jesus. Mas uma coisa que é interessante, que o valor que ele conseguiu foi quando ele se preparou para Jesus. Quando ele subiu, mas Jesus mandou ele descer do orgulho, descer do arguilho, descer da infidelidade, descer daquilo que não agradava o Senhor. Aleluia. E ele desceu. E ele desceu, como o pastor ontem teve essa passagem muito forte, ontem à noite, que também falou, deu o exemplo do cego de Jericó.
porque um precisava descer e o outro precisava se levantar. O que você precisa hoje, nessa manhã? Você precisa se levantar ou descer? Levantar com Cristo ou descer para Cristo, ou seja, descer, sair do orgulho, do egoísmo, achar que eu sou alguma coisa quando eu não sou nada. A Bíblia diz que nós viemos para esse mundo sem nada e vamos voltar também sem nada. Então cabe nós buscar a nossa salvação nessa manhã, se entregar, fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque Zaqueu, ele era o maioral, né? ele tinha condição financeira, mas não tinha Cristo. E a coisa mais importante na nossa vida é você ter Jesus, é você morrer hoje e saber para onde vai. Deus nos dá nessa manhã é a coragem, a força de vencer. Muitos estão dormindo. Que bom estar dormindo. E melhor somos nós que estamos acordados, com sono aqui, mas estamos dizendo que Jesus é bom na nossa vida. Amém? E Jesus pode todas as coisas quando nós se entrega. Valores são nós adquirimos quando nós lê a Bíblia, quando nós santificamos diante de Deus. Porque falha, defeito, todos nós vamos ter. Isso aí, na nossa busca em Cristo é que faz nós ser melhores dia após dia. E os valores de Deus, né? Quando você busca os valores de Deus para dentro de você, você passa a viver uma fé. Você passa a viver um Deus que todo o tempo, né, nos ensina a lutar. Que todo o tempo ele diz, olha, que o reino dos céus, ele é conquistado por esforço. E ele diz, aqueles que se esforçam, se apodera dele. Quer dizer, então é preciso, né, assim como Deus nos ensina a lutar, assim como Deus nos ensina a perseverar, como as pastoras estavam falando aqui, né, que o povo ia entrar na terra prometida. A nova geração entrou na terra prometida, só que a terra prometida estava lá, mas aquele povo precisou o quê? Aquele povo precisou lutar, porque naquela terra tinha inimigos, naquela terra tinha pessoas contrárias à vontade de Deus, e você vê que eles lutando, eles tomaram posse da terra, como nós temos o exemplo do próprio Caleb, né? Caleb que diz que ele falando para Josué, já nos momentos finais, onde estava sendo repartido a terra, que ele pede aquele monte, o Monte Hebron, ele pede Hebron, ele disse, olha Josué, eu tenho a mesma força, eu tenho a mesma coragem, eu tenho a mesma disposição de que quando comecei, ele diz, quando Deus me chamou para espiar a terra, eu tinha 45 anos e ele já era de 85 anos. Isso quer dizer que 45 anos havia se passado. Mas ele diz, eu tenho a mesma força para sair e para voltar do combate. Quer dizer, ele tinha a mesma disposição, a mesma coragem, o mesmo ânimo, o mesmo poder que Deus havia dado para ele, quando ele olhou para aquela terra e ele viu que era possível conquistar aquela terra, e ele viu que era possível a realização daquele sonho. Ele não parou, não foi os anos que fizeram ele mudar de ideia, não foi o tempo que fez ele parar, nada. Eu imagino que eles enfrentaram, Antônio, muitas lutas, eles enfrentaram muitas dificuldades, eles enfrentaram muitas batalhas, mas ele continuou na mesma fé, ele continuou com a mesma confiança no Deus que havia chamado ele para tomar posse daquela terra. E quando você, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das dores, mesmo diante das batalhas que eu sei que você enfrenta, que o Espírito Santo sabe que você passa, mas diante de tudo isso você não desanima, diante de tudo isso você não para, diante de tudo isso você não olha para trás, você continua perseverando, né? Como o obreiro estava falando aqui, né? Estava falando aqui de Zaqueu, né? Que Zaqueu, a Bíblia diz que quando ele ouve falar de Jesus estava entrando em Jericó, ele tinha uma baixa estatura, a estatura dele não alcançava o Deus Todo-Poderoso. Ele se viu miserável, ele se viu pecador, ele se viu pequeno, ele se viu insignificante, né? Ele sabia que
a estatura dele não alcançava a estatura de Deus, a perfeição de Deus, a santidade de Deus. E o que ele faz? Para se desvencilhar daquela multidão que cercava Jesus, a Bíblia diz que ele corre adiante, ele não correu atrás. Tem gente dizendo: eu vou correr atrás do meu prejuízo, eu vou correr atrás, sabe, da minha vitória, do meu milagre. Não corra atrás. Se você correr atrás do prejuízo, o que você vai ter? Prejuízo. Mas se você correr na frente, a Bíblia diz que ele correu adiante, né? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e tiverdes o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, ele diz: o Senhor teu Deus também te exaltará sobre todas as nações da terra. Quer dizer, não é sobre uma situação só não, é sobre todas, é sobre todos os problemas, é sobre todas as adversidades. Deus vai estar com você, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória naquela situação, naquele problema que talvez você não saberia como sair, como vencer. E a Bíblia diz que quando ele sobe adiante, ele sobe numa árvore chamada sicômoro, que era uma árvore da família dos espinheiros. Ele sobe ali, né? E quando Jesus chega debaixo daquela árvore, a Bíblia diz que Jesus já chegou olhando. Jesus olhou para cima. Jesus estava procurando Zaqueu, e Zaqueu estava ali, né? Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali, ele sabia. O Espírito Santo disse: olha, ele vai passar por aí. Eu estava falando ontem para as pessoas que quando as portas da casa de Deus se abrem, é certeza de que Jesus vai passar por ali. Que quando está acontecendo um culto, é certeza de Jesus passar por ali. E você veja que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo, ele foi na direção certa. Zaqueu foi na direção certa. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali. O Espírito Santo disse: pode ir, Zaqueu, sobe nesta árvore. Só que aquela árvore não combinava com Zaqueu. Aquilo era um sicômoro, era uma árvore espinhosa, espinhenta. Não combinava com Zaqueu, né? Porque com Zaqueu já combinava a árvore da vida, né? E é interessante isso, né? Que Jesus, como o obreiro estava falando aqui, que Jesus mandou o cego se levantar. Antes de Jesus chegar a Zaqueu, Jesus havia encontrado com o cego à beira do caminho. Jesus manda o cego se levantar, né? E para Zaqueu, Jesus mandou ele descer daquela árvore. E ali ia acontecer, né? Ali aconteceu o grande encontro dele com o Senhor Jesus, com Deus Todo-Poderoso, aquele que ele queria encontrar. A Bíblia diz que Zaqueu queria ver Jesus, ele queria ver. Zaqueu estava cansado daquela vida, estava cansado de tudo aquilo que ele estava passando, de tudo aquilo que ele estava vivendo. Talvez ele era um cara, o maioral dos publicanos, um cara que quando alguém olhava para ele dizia: olha, ele é o maior, olha, ele é o chefe, olha, ele é o cara. Mas para Jesus, Zaqueu era pequeno. Zaqueu precisava chegar até Jesus, né? Ele precisava de uma vida nova, ele precisava de um caminho novo. E quando ele corre em direção, né, sabendo que Jesus ia passar por ali, meu caro, Jesus olha para cima e disse: desce depressa. Jesus tem pressa, ele tem pressa de mudar a tua história, ele tem pressa de mudar a tua vida, ele tem pressa de tirar os teus filhos das drogas, ele tem pressa de transformar o teu marido, de transformar a tua casa, de transformar o teu lar. Meu irmão, você quer falar alguma coisa? Eu vi que você sentou aqui. Nós orarmos juntos daqui a pouco. Ah, tá. Verdade, o pastor está falando a respeito disso, né? Em relação à pressa que o Senhor tem, né? Porque
porque na verdade nós sabemos que nós somos pessoas que somos muito imediatistas, né? Você pode perceber que uma pessoa, quando demora muito tempo para acontecer o milagre dela, ela muitas vezes ela se cansa de esperar, né? E como o Senhor ele tem da parte dele, né, uma eficácia e uma propriedade assim tão maravilhosa, né, para colocar em nós tudo aquilo que tapa as brechas, né? Que na verdade ocupação significa você estar de uma certa forma preenchido, para que uma vez preenchido não dê brecha, não dê oportunidade para que outros pensamentos entrem em você. Então, quando nós estamos ocupados com algum tipo de situação que a gente enfrenta, é uma forma como que Deus encontra para que a gente possa, uma vez ocupado, nós não íamos dar oportunidade para o inimigo. Ele fala, não dês lugar ao diabo. E ele vai tentar encontrar lugar, até mesmo porque você está indo de encontro, né, à verdade. E a verdade liberta. A verdade liberta. Jesus, ele é a verdade, ele liberta. Então, quando naquele momento ele tem a oportunidade, aquelas pessoas que estavam em volta, elas seriam os acusadores. Né? E aquilo que vai sendo colocado dentro da pessoa vai levando ela muitas a acreditar até naquilo que a sociedade está falando. Aquilo que todos estão falando ao redor, se você ficar muito tempo num ambiente, numa atmosfera de negativismo, de pessimismo, você vai acreditar exatamente naquilo que está acontecendo. Não tem como, você vai acreditar que a realidade é aquela. Imagina que quando a gente lembra daquele pessoal, eu não sei, lembro do país que foi, que eles estavam perfurando um poço, né? Eles ficaram presos, acho que numa mina, lembra daqueles homens? Uma mina que ficaram, desabou. Exato, eles ficaram presos naquela mina. A atmosfera era uma atmosfera de morte, mas tinha gente ali dentro que estava acreditando. E é interessante que naquele processo eles começaram a compartilhar um pouco do alimento que eles tinham e a quantidade era muito pouca. Haviam aqueles, por exemplo, que estavam tomados por uma fome tão grande que chegava no momento que tinha um que dizia assim, não pode comer o meu. Né? E todos precisavam se alimentar naquele momento. E havia um que tinha ali a palavra de Deus, um que estava ali tomado ali, né, pela incumbência. Deus deu a ele a incumbência de trazer um otimismo para aqueles homens. A gente pergunta assim, o que eles tinham ali, senão a própria expectativa da morte, porque eles estavam em um lugar onde não haveria possibilidade. Tiveram que fazer ali toda uma cápsula, né, para poder ali buscar e a perfuração que chegasse no ponto onde eles estavam, correndo risco de desabamento. Imagina que o primeiro que iria subir ou o último que subiria seria algo assim de total, uma atitude de fé mesmo, porque como que nós saberíamos se vai dar certo se não tiver um primeiro para poder fazer o que é necessário ser feito? Né? Ele poderia ficar preso, morrer ali de repente asfixiado, né? Eles poderiam ter ali morrer sem, porque não chegaria, a cápsula não chegaria, mas ele seria o primeiro e depois, qual seria na verdade a resposta que eles teriam que deu certo? Quando a cápsula voltasse vazia, que eles saberiam que o segundo, o terceiro e o quarto e o último que saísse, imagina o último quando olhasse do lado, ao redor, eles não viam mais ninguém, eles estariam ali, de repente poderia algo acontecer. Mas a fé deles, aquilo que levavam eles uns aos outros, né, lutarem juntos ali para que saíssem daquele lugar, para que pudessem voltar a respirar, né, aquele ar puro que eles tinham oportunidade, eles estavam ali a trabalho. E você imagina que se tivesse de repente um sozinho, ele morreria. Então, o viver em grupo, e é o que está sendo tirado hoje das pessoas, né? Inclusive Zaqueu, naquele momento que ele sobe sozinho, mas desce para estar junto com alguém. Muitas vezes você sobe sozinho, muitas vezes você precisa entender que o processo de Deus não é uma individualidade, não é você caminhar sozinho. Um homem que caminha sozinho, ele não cresce, ele não desenvolve. Tanto que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, porque você necessita aplicar o que você aprende com Deus. Você vai compartilhar o que você recebe de Deus. Se você não compartilhar, não multiplica, não vai, é como se fosse aquela água parada que apodrece. Então tudo que você tem que viver com Deus tem que se renovar a cada momento, renova-se a cada dia. Então, quando ele estava naquele momento ali, enfrentando uma multidão que estava se opondo, e até mesmo por causa das atitudes dele mesmo, porque era um cobrador de imposto, ele era um ladrão, era um cara que defraudava as pessoas, a atitude dele levava ele a ser totalmente hostilizado pela sociedade. Mas quando ele... Oi, pois não. Ele era um cobrador de impostos, né, que na época o povo de Israel estava submetido ao governo de Roma. Né? E ele era um cobrador de imposto do povo de Israel para Roma, ele trabalhava para o governo de Roma. E isso trazia para o povo, né, de Israel uma insatisfação, uma indignação contra Zaqueu. E por isso ele era desprezado.
ele era talvez humilhado por conta da posição que ele ocupava, né, diante do povo de Deus. E você estava aí falando, meu amor, do primeiro, né, do primeiro a subir, né, e o perigo de não dar certo e ele, né, ficar ali entalado naquela sonda ali, naquela subida ali. E Jesus foi o primeiro. Jesus foi o primeiro Adão, né, o segundo Adão, perdão, mas foi o que subiu, o que entregou a vida dele por nós. Ele foi o primeiro a abrir o caminho e dizer: agora vocês têm acesso, sabe, ao trono da graça, ao trono de Deus. E se ele deixou o caminho, então você pode ir por ele com segurança. Você pode ir por ele, sabe, com confiança, porque com certeza você vai viver tudo aquilo que Jesus viveu. Se você andar pelo caminho, você vai viver o que ele viveu. O que Jesus viveu? Experiências gloriosas, experiências lindas. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus, ele curou leprosos, curou cegos, curou paralíticos, ele ressuscitou mortos. Jesus fez coisas extraordinárias, sabe, acalmou tempestades, andou por cima das águas, né? E ele disse: se você crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele diz: para obras ainda maiores. Quer dizer, qual é a vontade dele? É que você faça coisas ainda maiores, é que aconteça o sobrenatural na tua vida, é que você possa viver a grandeza dele ainda nesta terra, experiências ainda nesse mundo, ainda nesta terra, né? Esta é a vontade de Deus. Assim como ele foi o primeiro a subir aos céus, a ressuscitar e a subir aos céus, ele deixou esse caminho também, esse caminho de subida, que nem sempre será fácil, né? Porque nós temos que negar a nós mesmos, nós temos também que tomar a nossa cruz. Jesus já tomou a cruz, mas ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele tomou a cruz dele. Agora é necessário que nós venhamos também tomar a nossa cruz. Você queria falar algo, meu? E é interessante porque quando nós demos a referência a esses homens, né, eles estavam enterrados, né? Eles estavam como enterrados ali, vivos, né? Eles foram enterrados vivos, né? E é interessante, quando Jesus veio a essa terra, encontrou um povo também que estava assim, morto, cativos, né, ao pecado. Eles estavam mortos, né? E Jesus, ele foi mostrando: olha, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a vida. E quem eu encontro, né, quem é aquele que se encontrar comigo, aquele que tiver um encontro comigo, de forma alguma, se crer, vai ver a glória de Deus. De forma alguma permanecerá no estado anterior, né? Na verdade, ele precisa dizer assim: olha, é necessário você crer. Porque se nós pensarmos assim, foram todos que Jesus curou? Não, ele curou aqueles que creu. Então é por isso que ele disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. E a glória de Deus estava na terra, na condição. Então quando ele desce, é como se ele descesse naquele momento, naquela atmosfera onde estavam todos enterrados, e ele estava ali levando para cada um deles: olha, existe um caminho, e esse caminho vai levar você de volta ao lugar de origem, né? Então ele foi aquele que estava diante de uma terra que, inclusive, ele foi rejeitado pelos homens, tanto que ele foi condenado, né? Os homens simplesmente os desprezaram, não entendendo aquilo que na verdade o mundo não ensina, porque o mundo não está ensinando o homem a amar. O mundo ensina o homem muitas vezes a ter domínio, e o domínio de Deus é para que ele possa estar acima daquilo que possa matar o próprio homem, aquilo que possa roubar o homem o que ele tem de direito, que é a própria vida, a vida eterna. E quantas vezes pelo mundo está inserindo no homem esse tipo de domínio, né, levando uns muitas vezes a lutar uns contra os outros. Você não luta uns contra os outros, você se une para que todos num denominador comum possam então ter mais força para encontrar-se, para poder chegar, porque se aqueles homens não se unissem no mesmo propósito, eles não conseguiriam chegar no topo, eles não conseguiriam subir. Então era a unidade que fez com que a vida predominasse naquele lugar. É quando todos estavam pensando da mesma forma: vamos um preservar a vida do outro. E hoje é um querendo ser mais do que o outro. Deus não deu domínio para o homem dominar o homem, mas dominar sobre tudo aquilo que possa destruir o homem. Mas vamos orar. Agora são 6 horas, é o momento da oração. Estamos na semana
na Semana da Revolta, orando todos os dias às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da tarde. E agora vamos orar novamente com você, em nome de Jesus. Vamos juntos encerrar essa live com essa oração. Se você puder fechar os teus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, aqui estamos uma vez mais, meu Pai. São 6 horas da manhã. E cremos, meu Pai, que nesse momento o Senhor ouve a nossa oração e testifica em cada coração essa palavra que foi pregada nesse dia. Uma palavra, meu Deus, que eu tenho certeza que se essa pessoa, meu Pai, tiver oportunidade em outros horários, meu Pai, poder visualizar essa live, ou essas mesmas que estavam conosco, puderem, meu Pai, à luz da Tua palavra, uma vez mais, abrir a palavra, meditar uma vez mais, estarem, meu Deus, querendo de fato viver essa perspectiva de uma vida contigo. Porque, meu Pai, tivemos a oportunidade de ter muitas experiências na vida. Não sei quanto tempo de vida essa pessoa tem, Pai, a idade dessa pessoa, mas ela já teve muitas experiências na vida, muitas experiências no mundo. E o Senhor está nos chamando agora para ter uma experiência contigo. Quando nós, meu Pai, abdicamos, meu Pai, de um tempo de descanso a mais, quando saímos, meu Pai, da nossa casa, meu Pai, em um tempo onde nós podíamos estar descansando um pouco mais, e nós saímos, é tão maravilhoso, Pai, quando a gente permite passar por esse processo. A princípio é um sacrifício, meu Deus, e a pessoa até pensa assim, poxa, mas eu estou me levantando agora às 4 e pouco da manhã, mas depois que nós estamos na Tua presença, Pai, é maravilhoso. A forma como que nos sentimos depois de passar pelo processo é maravilhoso. Ó Pai, que mais pessoas venham querer ter uma experiência contigo, que mais pessoas queiram caminhar com o Senhor, Pai. E não é naquilo que vem a nosso favor, não, Pai, contrariando exatamente aquilo, meu Deus, que nossa carne grita para dizer para nós, não faça. E o Espírito está nos testificando e fortalecendo para que a gente possa fazer. Ah, meu Pai, quando a gente faz, como a gente se sente feliz. Quando, meu Pai, essa pessoa dobra o joelho para orar, como ela se sente feliz por ter vencido a vontade dela. Quando ela abre a Bíblia para ler, quando, meu Deus, ela começa a entrar na Tua presença, quando ela sai de casa, vem para a Tua casa, meu Deus, para ali ter um momento de confraternização, porque nós nos alegramos na Tua presença. É confraternização, sim, Pai. É nos alegrar, sim, meu Pai. É estarmos diante daquele que tem um banquete, meu Pai, esperando, meu Deus, para nos servir, meu Deus, com o maná mais precioso, com aquilo que nos alimenta, com aquilo que sacia a nossa sede, Pai. Por isso eu peço agora, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha visitar cada família representada, meu Pai, agora aqui nesta igreja, também nesta live, qualquer parte, meu Pai, onde haja alguém agora, meu Deus, participando dessa oração, que essa família representada por este homem, essa mulher venha ser abençoada agora, coberto, meu Pai, agora com a Tua proteção. Ó Deus, que toda intenção maligna caia por terra, que tudo aquilo que possa, meu Pai, estar trazendo sofrimento, dores, angústias, enfermidades, meu Pai, vai ser agora, meu Deus, banido dessa vida. Meu Pai, há mulheres que estão chorando pelos seus filhos, e eu peço, Deus, que o Senhor alcance esses filhos. Essa mãe que está desesperada, meu Pai, cura esse filho, meu Pai, que precisa do socorro do Senhor. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, essa esposa que luta pelo marido, meu Pai, essa irmã que luta pelo irmão, meu Deus, ou vice-versa, meu Pai, esse casal que precisa de socorro, meu Pai, tantas vidas, meu Pai, que estão talvez neste momento no leito, no hospital, meu Pai, esperando e clamando por misericórdia, meu Pai. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que cura, que liberta, Senhor. Ah, meu Pai, há tantas vidas que estão, meu Pai, tomadas pelo desânimo, meu Pai, não aguentando mais, meu Pai, ficarem aprisionadas. A gente vê, meu Pai, que numa época como essa, casamentos estão se desfazendo, meu Pai, porque as pessoas, meu Pai, aprenderam a lutar, meu Deus, no mundo por conquistas, mas não aprenderam a se conquistar umas às outras, meu Pai. E elas passam, meu Pai, na convivência, meu Deus, a perceberem aquilo que talvez elas não tiveram maturidade, meu Pai, porque era mais fácil, meu Pai, se desprender umas das outras do que se unir para criar uma maturidade, para conquistar uma maturidade, Senhor. E nós vemos numa sociedade, meu Pai, onde hoje as pessoas são obrigadas a passar mais tempo separadas, e diante de uma crise que vivemos, meu Pai, ainda mais, as pessoas estão afastadas umas das outras, meu Pai. Imagina, meu Pai, o emocional de muitas pessoas, como que está o emocional de muitas famílias, meu Pai, tomadas por um desespero, meu Pai, tomadas por um medo, meu Pai, pessoas que muitas vezes sentindo alguma dor, sentindo, meu Pai, um mal-estar, elas têm medo de se dirigirem ao hospital, porque elas têm medo
de ser contaminadas, pessoas que não querem encontrar umas com as outras, porque elas estão dizendo, meu Pai, que elas podem ser contaminadas, mas, meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa possa ser agora, meu Deus, totalmente tomada por essa atmosfera de fé, Senhor. Assim como estamos aqui, meu Pai, confiados e confiantes, meu Pai, de que o Senhor é aquele que cuida de nós, que o Senhor é aquele que nos guarda, que uma vez que o Senhor, meu Deus, passa por dentro de nós, meu Pai, a cura, meu Pai, a libertação, ela acontece, porque Jesus, ele certificou em manter-se santo, para que essa santidade, meu Pai, possa alcançar aqueles que no Senhor crê, porque assim como o Senhor viveu, meu Pai, é o tempo que passou aqui, e na tua morte, meu Pai, o Senhor trouxe vida, na sua ressurreição também, meu Pai, passamos a ter essa vida. Então, meu Pai, que possamos tomar posse dessa vida, Senhor. Ó, meu Pai, o Senhor veio primeiro do que qualquer vírus, de qualquer enfermidade. O Senhor veio primeiro, meu Pai, do que qualquer coisa que um homem possa passar. E se nesse momento soubermos, meu Pai, clamar a Ti, buscarmos a Ti, ó Pai, veremos também, meu Deus, grandes feitos, porque o Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio em Jesus, eu creio na graça de Deus, eu creio no poder sobrenatural de um Deus que faz, numa fé inabalável, meu Pai, que é pautada numa palavra, que é o ser liberada para nós, meu Pai. Produz, meu Pai, essa esperança dentro de nós, essa convicção, meu Pai, de que podemos caminhar firmes, meu Pai, o lugar que colocarmos a planta dos pés, o Senhor nos dará, meu Deus, por domínio nesse lugar, e não haverá mais, meu Pai, motivos para choro, para lágrimas, mas antes para o regozijo, meu Pai. Por isso pedimos ao Senhor, meu Deus, abençoa, meu Pai, cada vida, abençoa, meu Pai, meu Deus, a igreja do Senhor, esta igreja, meu Deus, cada pastor, cada obreiro, meu Pai, cada membro, meu Pai, que faz parte, que compõe, meu Pai, meu Deus, esse propósito que é semear a vida. Ó Deus, em nome de Jesus, cada um dos nossos irmãos que participam conosco nesta live, ó Deus, alcança, curando, libertando, fortalecendo, meu Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo alcance cada uma dessas vidas preciosas, meu Pai, que nós os abençoamos e os entregamos em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, você diz amém, graças a Deus. Pastora Rosane vem aqui para se despedir em nome de Jesus, dá uma passadinha aqui, em nome de Jesus. Ai, ai. Ela começa um soninho, daqui a pouco ela tá assim, ó, tá toda animada, toda feliz. Estou aqui já todo suado já. Maria José chegou aqui, Patrícia também está aqui com a gente também, chegou para orar conosco. E que Deus abençoe você em nome de Jesus, que você comece o dia com a bênção de Deus, né? E o mais importante, amanhã, sexta-feira, nós faremos uma vigília e nós estaremos meia-noite, sexta-feira amanhã, meia-noite, fazendo uma live toda especial. Nós estaremos na vigília da consciência. Nós passaremos a madrugada aqui na igreja, amanhã de sexta para sábado, e nós estaremos aqui, né, num momento muito precioso, mas meia-noite até 1h da manhã aproximadamente, nós estaremos fazendo uma live toda especial aqui. Provavelmente vai ter testemunhos aqui, né, nesse processo aqui, vão ter pessoas que vão testemunhar, né, pastora Rosane, pastor Francisco, algo assim magnífico. Você que tem aí pessoas que na sua família que precisam de libertação, vamos ter aqui testemunhos valiosíssimos de pessoas que vão aí abençoar ainda mais a sua vida nessa live que vai começar meia-noite em ponto. Nós passaremos depois a madrugada aqui em oração, madrugada aqui aprendendo mais acerca de Deus, nessa vigília da consciência. Pastora Rosane, suas considerações finais? Um grande abraço para você que esteve aí conosco, né? Tem pessoas que estão desde o início, né, da live, outras pessoas chegaram na metade, independente da hora que você chegou. Um grande abraço para você, para a Angélica, nossa obreira Maria do Universo, para a Aline, Joene, o Alexandre, para a Angélica, para a Égida, para a Aurielita, né, e para todos vocês que estiveram aí conosco. Que Deus abençoe grandiosamente, que a presença do Senhor seja uma constante nesse dia, no decorrer dessa semana, cheio de paz, alegria, prosperidade e bênção. Amém, Angélica, para você também, né? Começo de amanhã abençoado, amém para você também, em nome de Jesus. A pastora Rosane, ela não consegue sair sem falar o nome de vocês. Ela fica chateada porque os nomes já subiram, né? Pastor Francisco. Eu vou olhando as fotinhas aqui, a Mariana voltou lá. Abraço, Mariana. Que Deus abençoe a todos e fica com o nosso abraço, nosso carinho. E amanhã, né? Amanhã é sexta-feira, amanhã meia-noite tem mais.
Fica com Deus. E você viu que o número de pessoas aí diminui um pouco, porque a maioria dos obreiros que estavam aí correram para a igreja para orarem no altar às 6 horas da manhã. Nós estamos orando aqui numa das nossas igrejas aqui, nós temos 2 igrejas em Angra, nós estamos aqui numa igreja, eles correram para outra igreja lá, então eles foram correndo, oraram e já estão voltando. 6 horas em ponto, estamos orando todos os dias, 6 horas, meio-dia e 6 da tarde no altar. E aqui vivendo aqui a Semana da Revolta e vendo gente contando testemunhos, isso fortalecendo para a glória de Deus. Que você comece o dia com a bênção de Deus. Fiquem na paz e Deus os abençoe, Alexandre, Deus abençoe, Mariana. Fiquem na paz. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. E que esse dia, assim como a Angélica nos desejou um dia abençoado, que esse dia seja abençoado para todos vocês. Que você tome a bênção de Deus e que seu dia você tenha uma jornada feliz para a glória de Deus. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Estou na frente da igreja, Mariana, lá. Estou na frente da igreja. Sei.